Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título As Manifestações do Espírito Santo. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. O primeiro deles será a descida do Espírito Santo. Em segundo lugar, vamos falar sobre a natureza das línguas. Em terceiro lugar, vamos falar sobre significado e propósito. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus a todos os santos com o objetivo de edificar e aperfeiçoar a vida cristã da Igreja no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, através da concessão de um revestimento de poder para os filhos de Deus, manifestado pelos dons espirituais. Nesta lição, estudaremos sobre a definição e promessa do batismo no Espírito Santo, seu propósito, qual a evidência do batismo com o Espírito Santo e como se preparar para receber esta grande dádiva do Senhor. Finalizaremos o estudo discutindo sobre a definição dos dons espirituais, seus objetivos, sua classificação e como fazer o bom uso destes dons. Uma promessa de Deus para o derramamento do Espírito Santo. O batismo espiritual. O batismo espiritual é a promessa de Deus em que o Espírito Santo entra no coração de uma pessoa pela pregação da palavra de Deus e pelo despertar de sua fé a transforma inteiramente quanto aos seus valores morais e éticos e segundo a sua conversão e regeneração, o Espírito Santo lhe transmite uma nova natureza divina e passa a habitar dentro desta pessoa. No livro de Ezequiel, capítulo de número 36, versículos 26 e 27, diz assim a palavra do Senhor: Dar-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Na carta aos Romanos, capítulo de número 10, do versículo 8 ao 17, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo de número 10, versículos 8 ao 17. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No Evangelho de Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 19, capítulo 20, melhor dizendo, versículo 19 ao 22, diz assim a palavra do Senhor: Ao cair da
daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. Na carta aos Efésios, no capítulo de número 1, carta aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13, diz assim a palavra do Senhor: em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Ainda na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim a palavra do Senhor. Carta aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim a palavra do Senhor: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Portanto, aqui nós temos, nestes textos bíblicos, a comprovação deste batismo espiritual, que é o momento em que, quando o ser humano se ouve a palavra, se arrepende de verdade, se converte dos seus valores e começa a sua regeneração, o Espírito Santo vem habitar naquele ser. Portanto, ele é selado. Este é o batismo que tem sua eficiência e sua eficácia na eternidade, porque neste momento foi o momento em que o ser humano reconheceu Jesus como seu Salvador e seu Senhor, lhe dando então a oportunidade de reconciliação com Deus e, por consequência, a vida eterna. Mas existe também dois outros batismos que são temporais, ou seja, eles não ultrapassam a questão para a vida eterna. São batismos nas águas, ou seja, vamos explicar agora dizendo que o batismo, a palavra batismo, ela é oriunda da palavra grega bapto ou baptizo. O batismo significa fazer mergulhar na água, caracterizando uma total imersão do corpo inteiro de uma pessoa pelo ato de entrar e sair da água. Esta ordenança é o primeiro mandamento ritual do Senhor Jesus, dado à igreja, que praticamente marca o início da vida cristã de uma pessoa, sendo normalmente realizado por imersão total do corpo nas águas, onde ao submergir o velho homem pecador é sepultado e ao emergir este é purificado, surgindo então um novo homem em Cristo, que ratifica a sua confissão pública de fé em Jesus
como Salvador e Senhor da sua vida diante de Deus e diante dos homens. O batismo nas águas carrega em seu bojo um significado importante na vida espiritual de um crente em Jesus, pois no momento do batismo por imersão nas águas, espiritualmente, demonstramos de forma materializada que, ao submergirmos no leito da água batismal, somos sepultados com Cristo, morrendo o velho homem pecador e sequencialmente, quando emergimos, ressuscitamos com Cristo na condição de um novo homem, sendo incluído então na igreja, que é o corpo de Cristo, conhecida como a Igreja Universal, evidenciando um caráter moral e espiritual, segundo a imagem e semelhança do Senhor Jesus, na condição de salvo e com posse da vida eterna. Portanto, o batismo nas águas, ela é um símbolo da sua fé, ou seja, você diante de testemunhas físicas, ou seja, os homens, e também diante de Deus, você confessa a sua fé em Jesus Cristo, ou seja, algo é um símbolo materializado e é, portanto, uma ordenança do Senhor, um mandamento que nós estamos obrigados a realizar, o batismo nas águas. E isto ele é obrigado porque é um mandamento de Deus, é uma ordenança do Senhor Jesus, além da ceia do Senhor. O outro batismo é o batismo com ou no Espírito Santo, não havendo então qualquer diferença em você dizer batismo com o Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo. Este batismo com o Espírito Santo é um ato invisível e realizado somente por Jesus, sendo um presente de Deus, dado a uma pessoa temente ao Senhor, não como prêmio a um merecimento, mas a uma virtude do próprio Senhor em conceder esta bênção, e não daquele que recebe, sendo o batismo no Espírito Santo, em sua essência, um revestimento de poder, de modo a capacitar o crente em Jesus a ser uma intrépida testemunha de Cristo em todo o mundo. Portanto, na leitura do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 24, versículo 44 ao 49, diz assim a palavra do Senhor. Lucas 24, 44 ao 49. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos, no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, aqui, os três tipos de batismo. Fazendo uma recapitulação. O batismo espiritual, onde todos os cristãos recebem o Espírito Santo, é selado no momento da sua conversão. O batismo nas águas, que é o símbolo, a materialização da sua profissão de fé em Jesus, como reconhecendo-o como Salvador e Senhor, e o batismo com ou no Espírito Santo, que é um revestimento de poder
que o cristão recebe para realizar uma determinada missão, ou, de forma generalizada, o aperfeiçoamento dos santos. Vamos agora nos deter um pouco sobre a questão do batismo com ou no Espírito Santo. O profeta Joel, ele registrou que nos últimos tempos, aos quais reputamos serem os dias de hoje, pela ação inefável do derramamento do Espírito Santo sobre o povo, haveria a distribuição de dons, e que seria muito intensa, ao ponto de velhos e jovens profetizarem e revelarem sonhos e visões. No dia de Pentecostes, ocorreu o cumprimento parcial desta profecia. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 1 ao 4, diz assim a palavra do Senhor. Atos 2, 1 ao 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. No versículo 14 diz assim, deste mesmo capítulo 2 do livro de Atos: Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha um grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Já em nossos dias contemporâneos, os dons espirituais estão à plena disposição para todos os integrantes da igreja, de forma a promover sinais, prodígios e maravilhas para edificação, santificação e aperfeiçoamento espiritual desta mesma igreja. Culminando então tudo isso para a glorificação do Senhor Jesus. Aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele tem como resultado um maior amor e compreensão da palavra de Deus, em primeiro lugar. Quem é batizado no Espírito Santo, em segundo lugar, tem maior ousadia para a pregação e testemunho de Cristo como Salvador e Senhor. Quem é batizado no Espírito Santo tem maior desejo de orar, de jejuar, de interceder. Em quarto lugar, realiza sinais, prodígios e maravilhas. E em quinto lugar, trabalha de forma incessante e dedicada para melhor aperfeiçoar os santos. O apóstolo Pedro, após
o evento do Pentecostes, ele fez um discurso proeminente, um discurso muito firme sobre a salvação de Jesus. E o que ocorreu depois desta pregação com mais ousadia é que 3.000 pessoas se converteram ao Senhor e foram batizadas. No versículo número 37 do capítulo 2 de Atos diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Mas qual é a evidência física do batismo no Espírito Santo? Conforme podemos contemplar na Santa Bíblia, o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas estranhas, não existindo qualquer outro sinal material manifestado nos registros bíblicos deste acontecimento que indique que alguém tenha sido batizado no Espírito Santo, a não ser o falar em línguas, que nós conhecemos como glossolalia. Em 3 importantes acontecimentos registrados nos livros de Atos, nós podemos confirmar o falar em línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo. E nós já lemos, o primeiro foi no dia de Pentecostes, uma festa consagrada às primícias das colheitas, onde os discípulos estavam reunidos, quando de repente um som que veio do céu, como um vento impetuoso, encheu o ambiente onde eles estavam e viram como línguas de fogo repartidas sobre eles e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Como este evento do Pentecostes foi um evento de evangelização dos povos ou dos cristãos estrangeiros que afluíram para a festa de Pentecostes, eles ouviram o que os 120 discípulos batizados com o Espírito Santo falavam na sua própria língua, ou seja, no seu próprio idioma. Portanto, aqui é muito claro que todos falavam os idiomas daqueles povos, como um elemento de evangelização. Já na casa de Cornélio, que está escrito no livro de Atos, capítulo 10, versículos 30 ao 48, diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 10, versículos 30 ao 48. Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção
de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Portanto, neste episódio, os gentios que se encontravam na casa de Cornélio foram batizados com o Espírito Santo. E a evidência desse batismo foi que eles falaram em línguas estranhas. Neste momento aqui, não foram as línguas de idiomas, tal qual lá no Pentecostes, mas línguas estranhas, ou seja, a língua dos anjos, como Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, as línguas celestiais. Portanto, esta é a evidência. Um outro momento foi em Éfeso, na cidade de Éfeso, enquanto o apóstolo Paulo falava sobre o batismo, 12 pessoas foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas. Isto está registrado no livro de Atos, capítulo 19, versículos 1 ao 8, que diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e pondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Portanto, estes 12 homens aqui, eles foram batizados nas águas. Aquele batismo que simboliza o selo do Espírito Santo sobre eles. Mas, nesta ocasião em que se encontraram com Paulo, na cidade de Éfeso, estes 12 foram batizados com o Espírito Santo e tiveram como evidência desse batismo
o falar em línguas estranhas e também em profetizar. Portanto, aí está a explicação da evidência física do batismo com o Espírito Santo. Mas qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Considerando que a experiência do batismo com o Espírito Santo não é um requisito para a salvação em Jesus, este batismo é uma necessidade indispensável para tornar um cristão mais eficaz em sua vida cristã piedosa e na realização da obra do Senhor. Na realidade, o batismo com o Espírito Santo não torna um super crente ou um crente com um nível maior do que os outros. Na realidade, o batismo ele é indispensável para que o cristão realize uma determinada missão. E as características desse batismo no Espírito Santo é que esta é uma experiência pessoal e bem definida, sendo que aquele que recebe fica plenamente consciente deste batismo. O batismo com o Espírito Santo, ele não está vinculado a méritos, nem a métodos, nem a datas, nem a locais, e tão menos a posturas corporais, e sim a um coração voltado inteiramente para Deus. Por isso, o batismo no Espírito Santo ele deve ser pedido e buscado por todo o cristão, porque é um revestimento de poder do Espírito Santo para Deus lhe usar com uma maior eficiência, usar de forma melhor. O que fazer então para estar em condições de ser batizado no Espírito Santo? Muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, por entenderem que é prerrogativa do Senhor Jesus a vontade e decisão de batizar uma pessoa no Espírito Santo, rejeitam qualquer ação de ensino para se receber o Espírito Santo quanto ao batismo. Porém, felizmente, as Escrituras nos ensinam o que devemos fazer para estar na condição de ser batizado no Espírito Santo pelo Senhor Jesus. Então, quais são as condições? Em primeiro lugar, nós temos que estar num estado de arrependimento dos nossos pecados, ou seja, já ter se arrependido de todos os seus pecados. Porque nós sabemos que para uma pessoa obter a salvação, tem que imperativamente se arrepender de seus pecados, sendo este requisito também indispensável para receber o batismo no Espírito Santo. Outra condição é a proclamação da palavra. A salvação em Cristo Jesus vem pelo ouvir a palavra, que acende instantaneamente, ou acende, melhor dizendo, instantaneamente a fé. E indispensavelmente a fé, ela é um pré-requisito para alguém ser batizado no Espírito Santo. Outro requisito é a obediência a Deus. O servo que é obediente ao Senhor passa a conhecer a Deus com muito mais confiança e assim recebe o Espírito Santo para presidir a sua vida. O estado de adoração permanente a Deus, se adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, criamos um ambiente ideal para o batismo no Espírito Santo. E por último, temos que orar, buscar o Espírito Santo. Devemos orar e esperar com paciência, de forma persistente e perseverante, o batismo com o Espírito Santo. Portanto, estes são elementos que a Bíblia, fatores que a Bíblia registra, que nesta condição você tem todos os requisitos para que Jesus, de acordo com a sua vontade, ou seja, a vontade de Jesus, ele lhe batize com o Espírito Santo. Vamos falar agora, já caminhando para o final da nossa aula, sobre os dons espirituais. Os dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo à Igreja reveste-a de poder para pregar o Evangelho de Cristo com poder e graça, bem como promover
uma unidade de fé. Nós podemos então conceituar o dom espiritual como uma dotação sobrenatural concedida pelo Espírito Santo a uma pessoa para o serviço e execução dos propósitos de Deus na igreja e através dela, não sendo estes dons qualidades humanas aprimoradas por Deus, mas dádivas, favores imerecidos que o Senhor concede aos homens para revesti-los de poder, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado. Na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, versículos 7 ao 11, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que, em todas as coisas, seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Mas vamos falar agora sobre os objetivos dos dons espirituais. Em primeiro lugar, glorificar o Senhor Jesus. Em segundo lugar, confirmar a palavra de Deus. Em terceiro lugar, promover o conhecimento, ou melhor dizendo, o crescimento em quantidade e qualidade da obra de Deus. Em quarto lugar, desenvolver a unidade e a edificação espiritual da igreja. E por último, realizar o aperfeiçoamento dos santos. E a partir dos objetivos, então vem a classificação dos dons. E nós vamos aqui de forma didática para que a gente tenha a compreensão de que os dons espirituais, eles têm 3 classificações. Em primeiro lugar, dons espirituais propriamente dito, dons ministeriais, em segundo lugar, e em terceiro lugar, dons de serviço, assistenciais, ou seja, ministérios práticos. A primeira classificação, que são os dons propriamente dito, estes dons foram mencionados na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1 ao 11. Diz assim a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. É na primeira carta, não na segunda. Diz assim a palavra do Senhor. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento.
a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Portanto, aqui estão registrados os dons espirituais propriamente dito pelo apóstolo Paulo. E fazendo ainda um estudo didático destas classificações, ou desta classificação, nós podemos então, porque aqui ele fala de forma até linear, uma após a outra, mas numa divisão didática, nós podemos dizer que estes dons espirituais propriamente ditos, eles ainda estão, vamos dizer, subclassificados em dons de elocução ou manifestação verbal, em primeiro lugar. Em segundo lugar, dons de revelação ou saber. E em terceiro lugar, dons de poder. Portanto, os dons espirituais propriamente dito têm uma subclassificação de dons de elocução, dons de revelação ou saber e dons de poder. Vamos então agora mencionar os dons de elocução. Nós temos 3. Profecia, que é o dom de trazer mensagens de Deus aos crentes, com a finalidade de exortar, edificar e consolar a igreja. Então, quando o pastor prega a palavra, ele está profetizando no sentido mais direto de dom espiritual. O segundo dom espiritual de elocução é a variedade de línguas. Falar em línguas estranhas, de forma sobrenatural, para a própria edificação de quem fala. Portanto, aqui são as línguas celestiais, as línguas dos anjos, as línguas que nós falamos, que nós entendemos como línguas estranhas. O terceiro dom de elocução, ou manifestação verbal, é a de interpretação de línguas. Interpretar as línguas estranhas, faladas por si próprio ou por outrem, para edificar a igreja e a quem está falando em línguas. Portanto, aí estão os 3 dons de elocução: profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Agora vamos para os dons de revelação ou saber, dentro dos dons espirituais propriamente dito. Palavra de sabedoria é dada em ocasiões especiais e de forma sobrenatural, palavras orientadoras para a solução de problemas considerados insolúveis. Outro dom de revelação ou saber é a palavra da ciência, que é ter o conhecimento sobrenatural de acontecimentos, sem qualquer comunicação natural, a respeito dos fatos, com o propósito exclusivo de edificação, exortação e promoção do crescimento espiritual do povo de Deus. O terceiro dom, no caso de saber ou de revelação, é o dom de discernimento de espírito, que é definido como a identificação de operações espirituais em acontecimentos e fatos cotidianos. Na terceira subclassificação dos dons espirituais, nós temos os dons de poder, que também são 3. Fé é aquele que permite a realização de algo inexplicável. Curar enfermidades. E o dom de milagres, operar distintamente da cura de enfermidades. Portanto, são 9 os dons espirituais, em que aqui fizemos uma classificação didática para um melhor entendimento. Mas, além dos dons espirituais, propriamente dito, nós temos os dons ministeriais, que são dádivas concedidas aos homens com os objetivos de aperfeiçoar os santos, administrar a obra e o ministério de edificação do corpo de Cristo para alcançar uma unidade de fé
conhecimento do Filho de Deus, de modo a tornar-se um varão perfeito. Na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 11 ao 13, diz assim a palavra do Senhor: E Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Portanto, aqui ele fala de 5 dons que nós classificamos como dons ministeriais. Primeiro, o de apóstolos, que são os mensageiros de Deus com uma missão especial e inédita, nunca realizada antes, acompanhadas de operações de milagres e poderosa palavra. Temos também o dom ministerial de profetas, que são os homens escolhidos por Deus para anunciar as mensagens do Senhor, reveladas ou intuitivamente discernidas. Temos também o dom ministerial de evangelista, que são os obreiros que trabalham para a expansão das fronteiras da igreja, levando as pessoas a se converterem a Cristo, aumentando assim o número de membros da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como quarto dom ministerial, o dom de pastores, que são os servos que cuidam do rebanho, ou seja, alimentam e protegem as ovelhas, procuram as ovelhas perdidas e as livra de animais ferozes. E por último, como dom ministerial, nós temos aqui os mestres, que são os professores dos assuntos religiosos, com base na palavra viva, dadas por revelação divina, para a perfeita compreensão e interpretação da lei. E por último, como classificação dos dons espirituais, nós temos os dons de serviço. Nós chamamos também os dons assistenciais, ou também os dons de ministérios práticos. E desta feita, o apóstolo Paulo registrou esses dons de serviço na carta aos Romanos, capítulo de número 12, versículos 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dado, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Aqui também o apóstolo lista mais 6 dons de serviço. O ministério, ele tem como objetivo espiritual ministrar a prestação de serviço material e espiritual sem esperar reconhecimento ou remuneração.
o dom de serviço de ensinar os ofícios profissionais, tanto na teoria como na prática. Observe que aqui este ensino não é o ensino da palavra. Do ensino da palavra é o dom ministerial de mestre. Este ensino é um ensino de ofícios profissionais, tanto na teoria como na prática. É o professor de, vamos dizer assim, de formação profissional. O dom de serviço de exortar, promover a ajuda, a assistência, o encorajamento, o ânimo, o consolo e a demonstração das pessoas. O dom de contribuir, doar generosamente, de forma voluntária, aos necessitados, sem esperar recompensas ou reconhecimento. O dom de presidir, conduzir, dirigir, organizar, liderar e orientar as pessoas com segurança, conhecimento e discernimento espiritual. E o dom de misericórdia, da assistência espiritual aos sofredores, necessitados, os carentes, os fracos, os enfermos e presidiários, promovendo visitações e apoio espiritual. Mas como deve ser o uso dos dons espirituais que recebemos de Jesus? Os cristãos recebem os dons espirituais do Senhor, como já falamos, não por méritos, mas pela benevolência e graça do Senhor, visando o aperfeiçoamento e desenvolvimento espiritual dos santos. A igreja de Corinto receberam os dons, porém não estavam utilizando desse revestimento de poder para o crescimento espiritual da igreja. E ao contrário, eles estavam denegrindo a imagem dos servos de Deus com procedimentos pecaminosos. O apóstolo Paulo falou isso no capítulo 1 da carta. Quando queremos ou recebemos os dons do Senhor, nós temos que ter a responsabilidade e compreender, primeiro, que nós temos que conhecer os dons que Deus nos deu. Em segundo lugar, temos que buscar mais dons, zelar pelos dons, ser abundante no uso destes dons e ter autodisciplina nos dons. Lembrando que devemos também ter decência e ordem no exercício dos dons, ou de uma forma geral. Nós recebemos os dons espirituais não para ser um super crente, mas para aperfeiçoar os santos, utilizar esse dom com responsabilidade. Não recebemos esses dons para se mostrar como um super crente ou que tem comunhão e intimidade com Deus. Não, recebemos os dons para servir aos santos, para aperfeiçoá-los, para que todos cheguem à unidade de fé, ao conhecimento da graça do Senhor Jesus, ao conhecimento de toda a plenitude de Deus, através do uso destes dons. Concluindo a aula de hoje, o batismo no Espírito Santo se traduz numa grande experiência com Deus, para desenvolver e aperfeiçoar a sua obra. Não dependendo deste ato de merecimento próprio, métodos, posição eclesiástica, de local ou de tempo, mas tão somente de um coração voltado para amar de verdade o Senhor Jesus. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma aula. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.